Conversamos nessa quinta-feira, 17 de outubro, com o doutor João Manuel Santana Rodrigues, promotor público, que vem desenvolvendo um brioso trabalho aqui no município de Santo Antônio de Jesus. Doutor João, que análise o senhor faz das demandas que lhes são apresentadas no dia a dia e qual o índice de resolutividade na área de sua atuação? Boa tarde, Mascarenhas. Boa tarde a todos. Bom, eu sou o titular da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Antônio de Jesus, né? As atribuições da 5ª Promotoria se referem à área criminal, o combate à improbidade administrativa, o patrimônio público de maneira geral e o controle externo da atividade policial, né? Então, por um lado, você tem um controle externo da atividade policial e a parte criminal que estão intimamente ligados, você tem a área de improbidade que está totalmente fora os crimes contra a administração pública, que aí, se forem praticados por um agente público, tem a ligação com a improbidade de alguma forma, mas fora nessas situações específicas, né, que são mais raras, há uma distinção, né, na área criminal da área de improbidade. Então, uma área criminal, que é a área que, de fato, acarreta um maior número de procedimentos, né, uma demanda quantitativa muito maior, né, do que as demais, do que a área de improbidade, do que a área de controle externo. Normalmente são os inquéritos policiais, os autos de prisão em flagrante, as ações penais que correm aqui na Vara Crime da Comarca de Santo Antônio de Jesus e que são realmente diárias. Aqui sim é uma demanda muito grande, quantitativamente falando, é uma demanda muito grande, afinal de contas é um município aí de quase 100 mil habitantes, com um movimento diário muito grande, que fica aqui numa beira de uma rodovia, margeia uma rodovia muito importante, uma rodovia federal muito importante, né? E isso tudo traz, de fato, o próprio progresso da cidade e traz também acarreta um aumento de criminalidade. E daí que, de fato, a demanda na área criminal é uma demanda quantitativamente falando, maior do que, por exemplo, da improbidade. Que, por outro lado, se tem uma demanda menor, do ponto de vista de complexidade, via de regra também ela é maior, né? Então, essas são mais ou menos as demandas do dia a dia, especialmente na parte criminal, né? Onde há uma demanda, em termos de quantitativo, maior, mas também na área de improbidade, que sempre tem, são 3 municípios, né? Dom Macedo Costa, município de Varzedo, município de Santo Antônio de Jesus. Então, você tem situações também ligadas à administração pública, de irregularidades envolvendo as administrações públicas. E também, né, sem esquecer também da área de controle externo da atividade policial, que são os abusos, colocando-se de maneira genérica e sucinta, que são os abusos cometidos pelas autoridades policiais. Eventualmente acontece e os cidadãos que aqui vêm representar quando são vítimas desse tipo de irregularidade praticado pelos policiais. Agora, doutor João, há poucos dias aconteceu uma audiência pública com o escopo de ouvir da sociedade reclames e ou sugestões em prol da melhoria do sistema de transporte coletivo urbano no município. E as reclamações chancelaram a precariedade dos serviços que atualmente vêm sendo praticados pela empresa que exerce tal atribuição em caráter emergencial. Como é que o senhor vem acompanhando o desenrolar desses fatos? Bom, veja bem, em relação ao serviço do transporte coletivo urbano aqui do município de Santo Antônio de Jesus, em relação à qualidade do serviço, eu de fato nunca havia recebido nenhuma, pelo menos desconheço, alguma reclamação protocolada, formalizada, que tenha sido feita aqui na Promotoria de Justiça. Não que estejamos numa situação de excelência, né? Até porque eu não sei se há alguma cidade brasileira que goza desse status de excelência no serviço de transporte. Como de regra, os serviços públicos do nosso país têm sido muito mal prestados, né? Mas daí a dizer que nada foi protocolado, nada foi nunca uma associação de moradores ou um usuário de transporte coletivo protocolou algum tipo de reclamação nesse sentido aqui na Promotoria de Justiça. De toda sorte, a relação da empresa que presta serviços, a relação da empresa a qual foi delegada a prestação desse serviço pelo município. Então, a relação entre essa empresa e o município é uma relação de direito administrativo, é uma relação de direito público. E essa relação, quando surge algum tipo de irregularidade, ela deve ser apurada pela 5ª Promotoria de Justiça, que tem o escopo, que tem como as atribuições a área de improbidade administrativa e defesa do patrimônio público. No entanto,
a relação entre a empresa de transporte coletivo e os passageiros que usufruem daquele serviço é uma relação de direito do consumidor, né? De sorte que aí é uma relação que já foge às atribuições dessa promotoria de justiça, desta 5ª Promotoria de Justiça. Então, se houve algum tipo de reclamação do transporte, imagino que haja, porque as reclamações são generalizadas, né, mesmo onde se reconhece, onde há uma boa experiência, como Curitiba, né, que sempre foi uma capital modelo do ponto de vista de transporte e de urbanismo de maneira geral e também na questão do transporte urbano. Você hoje já tem reclamações por parte da sociedade, né? Não à toa que o que deu ensejo a todas essas manifestações que até hoje perduram foi a questão do transporte coletivo, né? Inicialmente surgiu como aquilo e, obviamente, depois foi estendendo para outros, a má prestação de outros serviços, a corrupção, enfim, mas tudo surgiu a partir dali, porque de fato o serviço, ele, via de regra, ele é mal prestado, realmente, assim como outros tantos serviços públicos no nosso país. Mas não posso afirmar, estaria mentindo se afirmasse que já recebemos, já aqui na Promotoria de Justiça tivesse recebido algum tipo de reclamação formal a respeito do serviço. O que não quer dizer que não haja reclamações, e volto a dizer, até porque a relação entre passageiros a relação entre os passageiros e a empresa que presta o transporte é uma relação de direito consumidor, e aí foge da atribuição da 5ª Promotoria de Justiça. A atribuição da 5ª Promotoria de Justiça é investigar, sim, as relações entre a empresa a qual foi delegado o serviço e o órgão público delegatário, que no caso é o município de Santo Antônio de Jesus. E isso foi feito, por exemplo, na situação da licitação anterior, que foi anulada e, por consequência, rescindido o contrato com a empresa vencedora da licitação anterior pela ocorrência da utilização de documentos falsos naquela ocasião. Então, ali, a atribuição da 5ª Promotoria de Justiça na defesa do patrimônio público, porque na verdade, o que se apurava era uma irregularidade na licitação que culminou com a delegação do serviço de transporte municipal para uma determinada empresa que se utilizou de artifícios ilegais para poder vencer a licitação. Então, essa, na verdade, a atribuição da 5ª Promotoria de Justiça é a relação entre a empresa e o órgão que está delegando aquele serviço, no caso, o município de Santo Antônio de Jesus. Em relação à audiência pública que foi realizada, né, para tratar do sistema de transporte aqui na cidade, como uma fase prévia ao procedimento licitatório que está aí já em curso para regularizar, enfim, o serviço de transporte, que hoje vem sendo prestado através do contrato emergencial. A audiência pública, a própria lei municipal que trata da matéria, ela traz a audiência pública como uma fase prévia ao procedimento licitatório do transporte coletivo de passageiros. Daí a necessidade de realizá-la, não é? Para que a audiência pública ela seja de fato proveitosa, válida, ela tem que ser efetivamente divulgada através da área oficial, através dos meios de imprensa, com prazo de pelo menos 10 dias úteis, né? Para que as pessoas possam ter ciência de que isso vai acontecer e efetivamente interferirem no processo para que ele não se torne uma fase meramente protocolar, mas, na verdade, traga uma participação efetiva da sociedade no sentido de contribuir para a melhoria do transporte coletivo de passageiros aqui na cidade. Doutor João, em face das irregularidades apontadas na última licitação, o município teve que firmar contrato em caráter emergencial. Qual o prazo desse contrato e por que ele ainda está em vigência? Bom, em razão da anulação da licitação anterior, né, e da consequente rescisão do contrato com a empresa que prestava o serviço anteriormente, que foi vencedora da licitação anulada, houve a necessidade a necessidade da manutenção do serviço, né? Isso é o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode ser interrompido, e aí se inclui o transporte coletivo urbano de passageiros, né? E em razão desse vácuo, né, ou seja, da anulação da licitação anterior e a consequente rescisão do contrato
gerado em decorrência dessa licitação anulada, e diante da necessidade de continuidade do serviço, foi firmado esse contrato emergencial, que é permitido pela própria lei de licitações, em hipóteses restritas, obviamente, e essa era uma das hipóteses em que a lei de licitação ela permite o contrato emergencial. No caso, vulgarmente aqui, de uma forma houve um vácuo ali na prestação do serviço, em razão da anulação de um contrato com a empresa que eu prestava. Anulação essa que ocorreu em observância ao princípio da legalidade, em observância ao interesse público, já que houve já que o procedimento licitatório anterior havia sido eivado de irregularidades. Então, houve a necessidade de anulá-lo, e essa é uma das hipóteses que a lei de licitação permite o contrato emergencial, né? Diante dessa possibilidade, a Prefeitura, o município de Santo Antônio de Jesus, firmou um contrato emergencial com a empresa que hoje presta serviço. E o contrato emergencial, pela lei de licitações, ele é válido pelo prazo máximo de 6 meses, né? E a lei de licitação, se for observar a letra fria da lei, ou seja, de forma taxativa, é vedada a prorrogação do contrato além desses 6 meses. Ou seja, o prazo máximo são 6 meses, a partir de onde é vedada a prorrogação desse contrato emergencial. E, no meu entender, quando a lei fala em vedação daquele contrato emergencial, não é a vedação com uma empresa que já o presta. É a vedação da prorrogação de qualquer tipo de contrato emergencial naquele tipo de transporte com qualquer empresa, e não só com aquela que já presta o serviço. Acontece que há situações em que por exemplo, os próprios tribunais de contas, eles flexibilizam, fazem uma interpretação um pouco flexível dessa vedação, né? Então, há situações nas quais, por exemplo, aquele órgão público teve a necessidade de anular uma licitação anterior, ou a empresa abandonou o serviço, então, portanto, você tem que licitá-lo novamente. Nesse interregno entre o abandono do serviço, a anulação da licitação e a finalização do novo procedimento licitatório, você tem que manter o serviço público, o que muitas vezes não é viável. A realização da licitação tornaria inviável a manutenção do serviço nesse interregno. Portanto, daí surge a necessidade do contrato emergencial. Aí vamos dizer que aquele procedimento licitatório que está ali para regularizar o serviço, ou seja, para que o serviço seja regularizado novamente, que ele retarde por alguma razão externa, por exemplo, uma disputa judicial entre os licitantes daquela nova licitação. E aí aquela licitação acaba se perpetuando, ou acaba tardando um tempo maior do que seria necessário, do que seria normal. E aí são situações nas quais, por exemplo, essa situação na qual alguns tribunais de contas flexibilizam essa vedação contida na lei, que o contrato emergencial vá além dos 6 meses, adiante da necessidade de se manter o serviço público, de se manter a continuidade do serviço público, né? O serviço público ele não pode ser interrompido.